dando início à banca de defesa do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto. Quem está na banca hoje é a mestranda Lícia Silva Ribeiro, e quem participa da banca são as professoras doutoras Débora Cristina Lopes e a professora doutora Isaura Mourão Generoso. Eu sou Nair Prata, sou orientadora da Lícia. O trabalho da Lícia é intitulado Áudio Corporativo e suas potencialidades estratégicas para a comunicação organizacional, panorama da produção e usos nas agências de comunicação de Minas Gerais. Então, cumprimentando a banca, agradecendo a presença querida e generosa das duas professoras, Débora e Isaura, eu passo a palavra, e agradecendo também quem está participando conosco neste momento, porque nós estamos fazendo a transmissão pelo YouTube do Conjor, que é o nosso grupo de pesquisa ligado ao programa de pós-graduação em comunicação. Eu passo a palavra para a Lícia, para que ela faça a sua exposição. Lícia, obrigada por você estar aqui hoje, é uma alegria compartilhar esse momento com você, e aí você tem aí cerca de 20 minutos para você fazer a sua apresentação, tá? A palavra está com você. Obrigada, Nair, boa tarde para quem está aqui presente, obrigada, Débora, professora Isaura, fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando minha pesquisa, agradeço também quem está assistindo pelo YouTube, boa tarde a todos. Então, vamos lá. Eu já começo apresentando já o PowerPoint, é isso? Ok. Opa. Apresentar agora. Não quer entrar a apresentação? Não, ela está aqui do lado, mas eu acho que eu tenho que colocar ela como apresentação, é isso? Isso. Não. Tem o ícone modo apresentação? Eu não sei exatamente aí no seu... Eu testei isso, né? Bom. Achei. Achou? Achou? Achei. Tinha testado, tinha dado tudo certo. Tá dando certo. Agora está aparecendo para vocês? Sim. Sim, agora sim. Pode começar, Lícia, por favor. Bom, o título da minha dissertação é o Áudio Corporativo e suas potencialidades estratégicas para a comunicação, um panorama da produção e usos nas agências de comunicação de Minas Gerais. O trabalho foi orientado pela professora Nair Prata, eu sou aluna do PPG com UFOP, da linha 2, Interações e Emergências da Comunicação, pesquisadora do grupo de pesquisa Conjor. A questão norteadora da pesquisa, assim, a pesquisa parte de um problema, que é como as agências de comunicação de Minas Gerais têm incorporado as potencialidades estratégicas do áudio corporativo no relacionamento das organizações com seus públicos. Dessa questão norteadora, surgiram outras que foram respondidas ao longo da pesquisa. Qual o lugar do áudio nas estratégias das agências, por exemplo? As agências estão atentas às tendências do mercado, às tendências de consumo, às potencialidades estratégicas originadas da comunicação digital, e aí eu tento buscar resposta para essas perguntas. E por que pesquisar esse tema? A justificativa da minha pesquisa é que a gente vive hoje num contexto dinâmico de convergência midiática, hiperconexão e diversos outros elementos tangenciados pela tecnologia que têm afetado o modo como as organizações comunicam. O cenário é de transformações constantes e reversíveis que afetam o relacionamento das organizações com seus públicos. Então, eu acredito que as organizações precisam estar atentas a isso, as agências principalmente, por serem o canal entre o público, muitas vezes, né? O canal entre as organizações e os públicos. Uma outra justificativa também é a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre a relação da comunicação organizacional e os produtos originados no meio radiofônico. Ao longo da pesquisa, eu percebi que muito pouco tem sido estudado nesse sentido. Então, essa pesquisa se justifica também por isso e pela atualidade do tema,
porque há um crescente consumo de mídias sociais digitais no Brasil e no mundo, e essa é uma tendência que veio para ficar. Bom, meu objeto de estudo são as agências de comunicação, e eu compartilho da mesma ideia de Silva, por acreditar que elas são catalisadoras das práticas adotadas pelas organizações, porque elas orientam as iniciativas, formatos, posturas e atitudes nesses espaços. O recorte da minha pesquisa são as agências registradas ou associadas às entidades representativas. São essas as agências que são consideradas, que seria a Abracon, a Aberj, Conrep, a Brad, Sinapro, Minas, o SEMP, a BAP5 e as listadas no Anuário PQN 2018, que é uma publicação de referência na área. Minas Gerais tem 853 municípios, então, assim, ter um objeto de estudo como agências de comunicação num estado com tantas cidades, tantas agências, foi necessário fazer um recorte a partir das que são registradas ou associadas. Tem uma colinha aqui. O objetivo geral da minha pesquisa é investigar como as agências de comunicação de Minas Gerais trabalham o áudio corporativo de forma estratégica no relacionamento das organizações com seus públicos. Os objetivos específicos são identificar as proposições teóricas e interseções entre a comunicação organizacional contemporânea e os produtos do meio radiofônico, que eu já tinha mencionado, identificar as potencialidades estratégicas e as novas perspectivas, desafios e entraves do uso do podcast corporativo, da rádio corporativa, envio de áudio release e compartilhamento de sonoras para a imprensa e a produção de programas institucionais para a rádio comercial. E um outro objetivo é o levantamento e mapear a produção de conteúdo em áudio no estado de Minas Gerais por meio da produção feita nas agências de comunicação. A dissertação está dividida em 4 capítulos, que eu vou detalhar a seguir. O capítulo 1 fala da comunicação organizacional contemporânea, o 2 sobre o áudio corporativo, que é uma conceituação proposta por mim nessa dissertação, os procedimentos metodológicos para poder alcançar os objetivos da pesquisa e a análise de dados no capítulo 4. Bom, no capítulo 1, sobre a comunicação organizacional contemporânea, o estado da arte parte desses autores que já escreveram sobre o tema. Então, eu trago a trajetória conceitual sobre a comunicação organizacional e os processos investigativos no campo. Em seguida, eu trago um breve histórico da pesquisa e da prática da comunicação organizacional no Brasil, grupos de pesquisa, como surgiram as assessorias de comunicação, suas entidades representativas. Mais propriamente sobre a comunicação organizacional contemporânea, eu proponho uma nomenclatura que seria a comunicação organizacional mediatizada, a partir da Eugênia Barrichello, que fala que a sociedade está mediatizada e as relações estão mediatizadas. E a comunicação organizacional também conectada e convergente a partir de Jenkins, que também estuda sobre esse contexto, na cultura da conexão e na cultura da convergência. Eu apresento, na verdade, 3 paradigmas da comunicação na perspectiva organizacional, mas eu não me atenho a um especificamente como uma linha para orientar a pesquisa. Eu cito os que se relacionam com a pesquisa, que seriam o clássico informacional, o paradigma relacional e o paradigma da complexidade. E, devido ao tempo restrito aqui, não tem como eu detalhar muito isso, mas são os 3 que eu percebo que têm aspectos que relacionam com a pesquisa. Nesse tópico também eu apresento o composto de comunicação integrado de Kunsch e seus fluxos interativos, que também são base para pensar como as relações são feitas,
as potencialidades da comunicação são exploradas pelas agências de comunicação. Ainda nesse aspecto, eu apresento as potencialidades da comunicação digital, perspectiva organizacional, a partir de Palácios, Elizabeth Saad e outros autores. E mais à frente eu vou falar mais sobre isso. Trago um conceito sobre... vários conceitos sobre a comunicação estratégica no contexto contemporâneo, a partir de Oliveira Paula, Lima e Pérez e Massoni, e também trago aspectos da teoria e da prática das agências de comunicação, com conceitos, tipos de serviços que são oferecidos atualmente e outros elementos. Sobre as mídias organizacionais customizadas que podem ser oferecidas pelas agências de comunicação, eu apresento isso a partir do contexto de conexão, mediatização e convergência proposto. E para compreender como que pessoas, estratégia, estrutura, conteúdo e tecnologia se relacionam com as mídias sonoras, eu apresento o modelo de comunicação digital da Elizabeth Saad, que também vai ser, a partir desses elementos, eu trago ele para contextualizar esses elementos, que são as pessoas, estratégia, estrutura, conteúdo e tecnologia, com o áudio corporativo, que é o assunto do segundo capítulo. Eu começo esse capítulo trazendo a evolução do rádio, suas transformações do dial para o digital, a partir da radiomorfose de prata, apropriada de Fiedler, que traz essas transformações que o rádio sai das caixinhas, né, do dial mesmo, e vai para as TVs a cabo, smart speakers, telefone e diversos outros elementos. Trago a perspectiva do rádio expandido a partir de Kishinevsky, a convergência no âmbito tecnológico, empresarial, profissional e dos conteúdos, dialogando também com Jenkins, e o contexto atual a partir de Kishinevsky e Ferrareto, e a perspectiva do rádio multimídia e multiplataforma a partir da professora Débora Lopes, presente na banca. Eu acho importante destacar que o áudio corporativo, a mídia digital, as mídias sonoras têm tido um crescimento expressivo de consumo no Brasil e no mundo. Então, eu trouxe um dos gráficos que eu apresento na pesquisa para mostrar como tem sido essa evolução. Então, é um gráfico, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e mostra que no público jovem, 91% no ano de 2019 é consumidor de áudio digital. Então, é uma presença predominante no público jovem, mas também está presente entre a idade de 25 e 54 anos, e é crescente também para as pessoas acima de 55 anos. É uma tendência que tem se consolidado no Brasil e no mundo, e é um mercado que sim merece uma atenção pelo seu crescimento mesmo. Dando continuidade, eu indico esse nome de áudio corporativo e eu faço uma proposta de conceitual sobre ele, que seriam mídias sonoras usadas especificamente com finalidade de relacionamento das organizações com seus públicos, seja para comunicação interna, administrativa, institucional, ou externa, marketing institucional, a partir do composto de comunicação de Kunsch, para além da divulgação tradicional jornalística e publicitária que é feita no rádio comercial, o áudio corporativo integra as potencialidades da comunicação digital e as estratégias comunicativas da comunicação organizacional contemporânea, conectada, convergente e mediatizada.
Sobre as potencialidades que eu proponho indicar na pesquisa, são potencialidades baseadas nas características dos próprios produtos em áudio e nas características da comunicação digital, que podem ser exploradas nos produtos em áudio corporativo, que seria o consumo on demand, a possibilidade de dispositivos multiplataformas, multitelas, a multimedialidade, a interatividade, que é uma coisa muito característica do cenário atual, a hipertextualidade, a customização ou personalização de conteúdo, que também é uma potencialidade que pode ser explorada, a memória, a instantaneidade, o consumo e a produção em mobilidade e a possibilidade de produzir conteúdos compartilháveis e reproduzíveis. O branded content também é uma das potencialidades que podem ser exploradas, e todas essas estão melhor explicadas ao longo da dissertação. Bom, deixa eu pensar a palavra melhor aqui. Para enxugar quais são as possibilidades que podem ser exploradas pelas agências de comunicação, eu trago a perspectiva do áudio corporativo, as possibilidades de áudio corporativo que podem ser exploradas. Eu escolhi 4 possibilidades e, durante a pesquisa, eu trago conceitos, exemplos, autores que contribuíram para os estudos nessas áreas, sobre esses seguintes áudios, que são rádio corporativa, podcast corporativo, que também pode ser chamado de branded podcast, sonoras, entrevistas e áudio releases compartilháveis por meio de aplicativos de mensagens e programas institucionais em rádios comerciais. Bom, agora eu parto para os procedimentos metodológicos para poder chegar nos dados da pesquisa. Minha pesquisa é uma pesquisa empírica, do tipo exploratória, de natureza aplicada. Ela se delineia a partir da pesquisa bibliográfica e de levantamento de dados. Meu objeto de estudo, como eu já havia falado, são as agências de comunicação de Minas Gerais registradas em entidades representativas. O método de análise desses dados é a análise de conteúdo. A coleta de dados foi feita por meio da aplicação de questionários com representantes das agências de comunicação de Minas Gerais e a pesquisa documental em sites institucionais e redes sociais dessas agências. A análise de dados se dá a partir da análise da divulgação dos serviços oferecidos pelos sites e pelas redes sociais e a análise de conteúdo dos questionários respondidos pelas agências. Como o número de agências no estado é imenso, eu tive que partir de alguns critérios para poder chegar no número de agências para responder o meu questionário na coleta de dados. Então, o primeiro critério foi as agências sediadas no estado de Minas Gerais. O segundo critério são as associadas em entidades e associações representativas ou listadas em publicações de referências, e eu cheguei no número de 228 agências. As agências que responderam positivamente, que trabalham com produção de conteúdo em áudio, seja ela jornalística ou publicitária, foram 129 agências. As que trabalham com a perspectiva de áudio corporativo indicada na pesquisa foram 54 agências, e as que aceitaram responder o questionário foram 25 agências. Bom, já no 4º capítulo, a análise dos dados, eu trago alguns gráficos aqui que mostram o resultado desse mapeamento, e nesse gráfico eu trago comparativo das que trabalham com produção de conteúdo, seja publicitário ou jornalístico em áudio. Essa parte do gráfico se refere ao número total de agências pesquisadas. 129 delas trabalham com produção de conteúdo em áudio e 99 não trabalham ou não conseguiam contato. Muitas agências foram listadas, mas não tiveram contato de telefone, e-mail,
direct de Facebook, eu tentei de todas as maneiras, mas algumas não responderam, outras não trabalham, se encontram aqui nesse número aqui. Eu trago também um outro gráfico que é importante, que é o comparativo do percentual das agências que trabalham com o áudio corporativo indicado na pesquisa, que representa 24% só das... Só não gosto dessa palavra só. Que representa 24% do total das agências pesquisadas. 43% não trabalham, que são essas 99 que eu já havia mencionado, e do restante das outras 75 agências, o que corresponde a 33% do total, só trabalham com produção de conteúdo publicitário, que seria o spot e jingles. Bom, já na análise dos dados, eu trago alguns elementos dos questionários respondidos. Então, os tipos de produtos oferecidos por essas agências de Minas Gerais, o mais citado entre 76% delas é o spot publicitário. Em segundo lugar, aqui veio fora da ordem, não sei porquê, vem os programas de rádio institucional, são feitos por 60% das agências. O podcast corporativo aparece já com uma posição de destaque, sendo feito por 52% das agências. E em seguida vem as sonoras enviadas para a imprensa, ou entrevistas, coberturas em tempo real via áudio, ou áudio release, que representam 40%, seguido da rádio corporativa, feita por 20% das agências. Dos outros elementos que foram tratados no questionário, eu trago aqui os tipos de produtos oferecidos pelas agências, que foram esses que eu já mostrei, a disponibilidade de equipe e terceirização. A terceirização é uma realidade em grande parte das agências, e aí eu trago um pouco sobre o porquê disso, se não há uma equipe técnica capaz disso, se o custo é mais fácil de terceirizar ou não, se há um destaque para as produtoras de audiovisual e as agências ficam no segundo plano. Então, isso são uma das coisas que aparecem nas respostas. No questionário também, eu pergunto sobre a demanda dos clientes, se há uma demanda dos clientes para produtos em áudio e se eles estão presentes também nos planos de comunicação, como uma oferta da própria agência. Uma outra análise é a construção de estratégias para a produção de conteúdo em áudio, como que é feita essa construção de estratégias, como é divulgado o áudio corporativo como um produto ou serviço oferecido pelas agências. Essa parte da pesquisa revelou um dado interessante, que apenas 1%, deixa eu colar aqui, acho que é 1% mesmo, das 228 agências pesquisadas informam que fazem produtos em áudio nos sites. Isso corresponde a 3 agências somente. De 228, somente 3 informam que fazem isso. E aí as justificativas são que o áudio é menos importante, várias respostas aparecem. Que o áudio já faz parte, não precisa ser mencionado, só que outros elementos são mencionados, então isso é uma coisa que é importante de destacar. Assim, apenas 1% divulga que faz áudio. E sobre as pesquisas e tendências na comunicação, apenas 90... Ixi, eu perdi aqui o gráfico. Não, achei. 8% das agências não acompanham pesquisas sobre mercado, consumo, nada disso. E 92% das agências responderam que acompanham as pesquisas, porém não mostram um conhecimento sobre o crescente consumo de mídias sonoras digitais no Brasil e no mundo. Eu sei que esse gráfico é gigante, esse
quadro é gigante, mas ele traz um pouco do que eu encontrei nas respostas. Eu não vou detalhar e ler, mas eu trouxe mais para ilustrar mesmo os tipos de áudios corporativos pesquisados, como eles são usados pelas agências mineiras, seja para comunicação interna ou externa, o relacionamento com a imprensa, quais são as características que aparecem, que as agências procuram explorar, eles apontaram nas respostas do questionário, e os tipos de clientes atendidos, que são mineradoras, clientes públicos e privados, e etc. Bom, já nas conclusões, com base no levantamento das agências, dos dados das agências registradas, apresentamos um panorama da produção sonora no mercado de comunicação mineiro, enumerando quantas trabalham com áudio, os tipos de áudio mais usados, quais as potencialidades mais exploradas, os tipos de clientes atendidos e as principais finalidades a que elas são utilizadas. E o vizinho começou a fazer uma obra aqui agora, mas tudo bem. Um ponto importante que eu acho importante destacar é a importância do diálogo entre a pesquisa acadêmica e o mercado. Foi um dos pontos propulsores para a realização dessa dissertação. A busca por reflexões sobre a interseção entre a comunicação organizacional e as mídias sonoras originadas no meio radiofônico foi um diferencial também dessa pesquisa, já que há muito pouco pesquisado sobre isso, e é uma contribuição que esse estudo traz, tanto para a academia quanto para a prática profissional. Ainda predomina a produção de conteúdo sonoro para fins publicitários, que são os spots e os jingles, embora as pesquisas mostrem um crescimento contínuo do consumo de áudio digital no Brasil e no mundo. A pesquisa mostrou que o áudio corporativo ainda não está presente de forma expressiva nas agências mineiras. Porém, nossa proposta aqui não é indicar que todas as agências precisam incorporar o áudio corporativo de forma aleatória em suas estratégias de relacionamento e nem criticar as agências que não a utilizam ainda. Mas a minha proposta é trazer reflexões sobre quais são as potencialidades do áudio corporativo que podem ser exploradas, como eles podem ser usados, além de questionar qual lugar que as mídias sonoras têm ocupado nas estratégias de comunicação das agências. Eu trago algumas proposições também dessa pesquisa na perspectiva das agências. Eu proponho que o desafio para elas seja de se prepararem para esse processo contínuo de transformações, a partir de um esforço maior na leitura do cenário e monitoramento frequente das tendências de mercado, de consumo, de comportamento dos públicos, à disposição para se reinventarem suas rotinas e práticas, o domínio da tecnicidade como um diferencial e a busca por uma formação multidisciplinar dos profissionais que trabalham nessa agência. Então, assim, hoje não dá mais para ser um jornalista que não sabe coisas de publicidade, de relações públicas, e tá tudo a gente tem que buscar uma formação multidisciplinar mesmo para poder atuar. No campo acadêmico, uma das minhas proposições é a importância de avançar nos estudos que relacionam a comunicação organizacional e o uso dos produtos em áudio, assim como ampliar as pesquisas que promovam o diálogo entre a academia e o mercado. A sugestão de estudos a partir da minha pesquisa seria a análise dos tipos de serviços e estratégias oferecidos pelas agências como um todo, a relação das agências com serviços terceirizados, no caso dessa pesquisa, as produtoras de audiovisual. E eu não coloquei aqui na apresentação também, mas eu acredito que seja muito importante também o avanço nos estudos do podcast corporativo, devido à sua importância e seu crescimento de consumo. Do ponto de vista das organizações, estão à frente aquelas que têm capacidade de estabelecer estratégias em consonância com esse cenário de transformações e estão além da busca incessante por alavancar os negócios e pelo lucro. A visão de que a comunicação é fluida, estratégica e precisa ser prioridade na condução das ações.
uma das minhas proposições. E, finalmente, eu acho importante destacar que, apesar do uso das tecnologias digitais ser um importante fio condutor das práticas de comunicação organizacional contemporânea, não propomos aqui enfatizar uma visão unicamente tecnicista, pois acreditamos que a comunicação não se limita a um conjunto de técnicas e ferramentas articuladas. O relacionamento das organizações com seus públicos é feito por meio de conexão entre pessoas, que muitas vezes têm nas tecnologias o suporte. E mesmo com a crescente naturalização das tecnologias no nosso cotidiano, o foco ainda deve permanecer na relação entre as pessoas. É isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigada, Lícia, pela apresentação. Eu já vou passar a palavra, então, para a banca examinadora. A gente sempre começa pelos membros externos, então eu vou convidar a professora Isaura Mourão para fazer as suas considerações. Isaura, muito obrigada pela presença. A Isaura participou conosco do exame de qualificação da Lícia e agora nos dá a honra de participar aqui também da banca. A palavra é sua, Isaura. Seu microfone. Sim. Boa tarde a todos, né? A honra é minha, Nair, Lícia, Débora. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de participar desse processo, passando pela qualificação, é tão bom, né? Porque a gente consegue acompanhar a evolução do trabalho. Então, fiquei muito feliz com o resultado do trabalho, viu, Lícia? E eu vou usar a minha colinha, que vocês sabem que eu gosto de usar, para que eu não me perca nos comentários que eu tenho a fazer. E é interessante que nos comentários que eu fiz em relação à leitura, eu mantenho essas questões com a sua apresentação. Bom, então, eu queria começar falando, gente, como é que o tempo passa rápido, né? Então, um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, a gente na UFOP, como é que a gente imaginaria que ia viver um momento desse como a gente está vivendo aqui, né? Então, assim, é uma loucura isso. Bom, então vamos lá, Alicia. Eu gostei demais do resultado do seu trabalho. Achei que, assim, foi um avanço enorme, tanto no seu esforço de pesquisa, né, que você tem, realmente foi uma pesquisa de muito fôlego, como também nesse esforço por compreender conceitualmente e teoricamente as questões relacionadas à comunicação organizacional. Nossa, foi um avanço, assim, um avanço e tanto, eu achei. Bom, eu acho que isso vale a pena, né? Eu tinha até mencionado naquela época que a qualificação, para mim, é um dos momentos mais importantes numa banca, né? Seja ela de um TCC, de um mestrado ou de uma tese, porque na qualificação a gente vai ajustando os passos e ajustando o caminho que a gente vai percorrer. Bom, e é muito legal, eu gosto de começar sempre pelos agradecimentos, como eu já falei para vocês, porque a gente vê um pouco, né, da importância desse percurso, do significado desse percurso para quem está desenvolvendo o trabalho. E sim, uma dissertação, ela vai muito além do produto, né, desse material que a gente entrega. Uma dissertação, uma tese, ela representa uma mexida muito grande, né, na vida da gente, e ela sempre acaba transformando muita coisa na gente. E a gente, principalmente quando a gente acredita no que faz, né, e essa percepção a gente consegue ter na sua dissertação. Bom, então, eu considero que trazer essa reflexão do áudio corporativo, e desde a qualificação eu comentei que considerei muito feliz esse termo que você utilizou, de fato, ele consegue dar uma abrangência muito maior, foi extremamente interessante, e a gente percebe, nesse período louco que a gente está vivendo, né, o tanto que o áudio corporativo passou a ser utilizado. Né? Então, talvez, se você fizesse sua pesquisa hoje, por exemplo, provavelmente você encontraria um resultado muito diferente. Então, isso mostra ainda mais a importância, como é que a gente imaginava, né,
naquele momento lá no ano passado, que a gente viveria por uma coisa dessa e que o seu trabalho, o que você está discutindo, ficou uma questão ainda muito mais urgente, né? Se ela já se colocava como interessante naquele momento, agora mais ainda, né? Então, acho que, assim, casou, assim, perfeitamente com o tempo, a hora de apresentar, eu acho que foi muito legal. Então, vamos ver aqui, né? Talvez, a partir de agora, né, até as agências de comunicação que você entrevistou, que você conversou, elas passem a ter um outro olhar, né, para o áudio corporativo. Vou utilizar o termo que você está usando, porque eu acho que é um termo extremamente feliz, né? Então, eu vou assumir o termo como um termo já, já adotado. Bom, então, como eu já falei inicialmente, né, você realizou um trabalho de muito fôlego e eu acho que o resultado final ficou muito legal. Seu texto é claro, é bom de ler e o trabalho está muito bem organizado, né? E aí eu queria até chamar a atenção para as suas notas de rodapé, porque elas são muito precisas e elas te situam no lugar que você quer estar. Né? Eu lembro que na qualificação eu mencionei a utilização do termo contemporâneo, e você logo de cara ali colocou a primeira vez, eu vou usar e é dessa forma como eu vou usar. E eu acho isso extremamente importante. Né? A gente tem a capacidade que a gente tem de apropriar e de explicar como é que a gente está usando determinados conceitos e determinados termos, né, nos confere essa forma de falar como a gente quer falar e como a gente quer tratar. Então, eu acho que você fez isso muito bem, com essas notas de rodapé que foram muito precisas, e eu acho que isso é muito importante num trabalho de dissertação, numa tese, né? Muito importante. Bom, a análise que você fez das agências também, e eu chamo a atenção no item 5 do primeiro capítulo, inclusive, ficou muito boa. Né? Você está com um material que ele realmente é um material muito interessante que pode servir para uso, inclusive, do mercado nessa área. Né? Então, eu acho que está bem interessante isso. Deve ter dado um trabalho muito grande, mas valeu a pena a análise e vocês estão de parabéns. Né? Então, dito isso, eu considero o seu trabalho um trabalho muito bom, muito legal, está muito bem feito, mas a gente está aqui nesse papel desse outro olhar. E esse outro olhar, né, a gente parte de algumas percepções que são nossas ao ver um trabalho como esse. Né? Então, as questões que eu trago aqui, claro, para vocês avaliarem, se ainda der tempo, o que vocês acharem que é interessante considerar, e se precisarem, fiz aquelas marcações todas, tem um texto aqui escrito, então vamos lá. São algumas questões que eu considero preciosas no sentido de darem uma alinhada um pouco mais no trabalho de uma maneira geral, né, e que fazem parte desse ajuste fino que normalmente a gente faz num trabalho como esse, que é um trabalho de muito fôlego, de muito vai e volta, né, e de uma construção que, como você colocou lá no final, Lícia, ela não acaba. Né? Você encerra um ponto, mas ela tem continuidade. Bom, aí eu começo falando com essa questão que você coloca nas páginas 25 e 31 e que você retoma na sua apresentação, que você busca reforçar que você não se vincula a um único paradigma. Tá? Eu não sei... O que eu digo em relação a isso? Né? O que significa uma escolha paradigmática? Quando a gente fala de um determinado paradigma que orienta determinados pensamentos e teorias, nós estamos falando, né, isso implica em olhar para um determinado objeto a partir dessas teorias. Né? Então, é uma lente que eu utilizo, e essa lente, sim, ela está alicerçada em determinadas teorias e em determinados teóricos que emergem de um determinado paradigma. Né? Então, assim, eu acho muito difícil a gente não se alinhar
né? E aí eu vou depois te passar o seu trabalho, e eu fiz algumas marcações, essas marcações acho que estão em verde, que o tempo todo acaba que, em função da forma como você coloca e como você enxerga o seu objeto, sim, você está partindo de um determinado paradigma. Então, não tem como assim, eu parto desse, mas na medida em que eu começo a olhar de uma determinada forma para um objeto, eu tenho uma lente que me orienta, e é uma lente paradigmática, né? Então, assim, ele funciona, o paradigma, como uma forma de ver e enxergar o objeto, né? Então, ele conduz e orienta a nossa lógica de pensar e de compreender esse objeto, né? Então, assim, são escolhas. A gente não pode dizer que é melhor usar um ou outro, que esse ou aquele está certo ou está errado, mas são escolhas, né? O que um é pior e o outro é melhor, mas são escolhas que vão definir o nosso caminho a ser percorrido, né? Então, assim, eu não sei o que vocês pensam disso, né? E você e Nair, para avaliarem um pouco, porque eu acho que é simplesmente não colocar essa questão. Porque na medida em que você conduz o seu pensamento, né? E aí a gente vai ver a que paradigma ele está mais alinhado, talvez em função de como o objeto se mostra, né? Então, a escolha paradigmática talvez nem seja sua, mas ela pode ser decorrente da forma como esse objeto se estrutura e se reorganiza, né? Então, não tem como eu dizer, não estou me vinculando a nenhum deles. De alguma forma, a gente se vincula, tá? Então, é só são abordagens diferentes que coexistem. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que não necessariamente um suprime o outro, mas se eu me vinculo muito mais a um do que a outro, a minha lente, a minha marca, né, a minha trilha vai ser muito mais marcada por esse um do que pelo outro, tá? Eu coloquei até aqui um exemplo, né, que no caso da sua pesquisa, quando a gente pensa fundamentar, né, a compreensão da comunicação organizacional em Putnam, por exemplo, a gente está buscando, a gente está se fundamentando num olhar que ele é influenciado pelos estudos organizacionais. E, nesse caso, que ele é muito influenciado pelo paradigma pelo paradigma instrumental e informacional, né? Então, assim, se eu pensar numa comunicação mais complexa ou que seja mais orientada, numa compreensão mais orientada pelo paradigma da complexidade ou paradigma interacional, eu tenho outros autores fundantes. Então, assim, mesmo que eu mencione, por exemplo, peraí, deixa eu ver onde é que está vendo que eu me perco, mesmo que eu mencione as dimensões da comunicação organizacional, por exemplo, que são colocadas pelo professor Rudimar Baldissera, se eu considero apenas uma dimensão, o fato de eu usar essa dimensão, que é a que você considera e que você utiliza para orientar mais o seu olhar, o fato de eu usar não significa que eu estou partindo do paradigma da complexidade. Porque quando ele fala naquelas 3 dimensões, elas estão sempre interrelacionadas. Se eu tiro um e se eu olho só a partir da organização comunicada, eu estou me vinculando a um outro paradigma, que é o informacional. O que é a organização comunicada? É aquela dimensão que é a comunicação trabalhada pela organização, produzida pela organização, na qual ela se posiciona como emissora, né? Então, acontece que, ao me apropriar desse conceito, eu acabo vinculando essa noção conceitual a um outro paradigma que talvez seja o que a gente esteja mais acostumado a ver, né? E a pensar a partir dele. Então, assim, essa talvez uma questão que eu reforce muito, porque a gente precisa deixar claro, né, o que a gente compreende por comunicação organizacional. E isso é importante eu dizer fazer essas observações, porque quando a gente vai analisar, a gente
nem sempre considera a questão do interacional, do relacional ou da complexidade quando a gente vai compreender a comunicação. A gente acaba vinculando a comunicação nessa noção de emissor, receptor, mensagem e feedback, né? Então, assim, são questões que a gente precisa estar mais atento, porque isso vai definir a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de fazer comunicação, né? Que vai definir a forma como eu compreendo o áudio corporativo e como eu vou utilizar o áudio corporativo, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, mas aí depois você pode perguntar de novo. Então, o que eu vejo na sua pesquisa é que tem um gás, uma possibilidade enorme de olhar o áudio corporativo pelo paradigma interacional ou ainda pelo paradigma da complexidade, indo além do aspecto informacional, né, e instrumental, como ele é visto pelas agências, né? Então, aqui eu quero fazer até uma pontuação. Eu sei que o seu trabalho, né, o seu objeto são as agências e como elas utilizam. Mas, no momento da pesquisa, a gente problematizar isso, sobretudo em função da pesquisa que você fez, né, do estudo que você fez para compreender a comunicação organizacional e o encadeamento dos conceitos, eu acho que isso teria um ganho muito grande, tá? Não necessariamente, Lícia, você teria que fazer isso agora na dissertação, mas, assim, talvez até um artigo que possa ir além, ou que tenha a dissertação como base, que você pontue essas questões. O fato é, a gente tem no seu trabalho muita informação, muito dado e muita análise que é capaz de provocar essa problematização, que eu acredito que vai fazer com que a utilização, né, desse meio, desse canal de comunicação, ela consiga ser feita de uma maneira diferente e de uma maneira muito mais interacional e menos com essa ênfase informacional, que é o que eu percebo que você encontra nas pesquisas que você faz, não é por aí? Então, o problematizar, eu acho que seria bem interessante. Então, você traz esses sinais, né, e essas possibilidades na sua análise, mas você faz isso muito rapidamente, meio que correndinho, assim, ao final da apresentação de cada um dos produtos. Então, assim, no último parágrafo, você fala isso na comunicação organizacional, sabe? Então, assim, eu acabei sentindo falta, né, um pouco dessa problematização em relação à utilização do áudio corporativo, fazendo com que isso saia mais, né, da forma como ele é utilizado e mostrando, de fato, esse potencial de um canal que é um canal de interação. Por que eu digo, né, essas questões? Você faz um resgate muito interessante das noções de comunicação organizacional, que eu pontuei logo no início, né, passando de comunicação organizacional conectada, convergente, mediatizada, até potencialidades da comunicação digital na perspectiva organizacional, comunicação estratégica, usa pares, né? Quando você fala de comunicação estratégica, você usa autores que eles saem dessa noção de comunicação estratégica, naquela ideia de comunicação como estratégia como a noção de guerra, né, de uma batalha. Então, o Pérez, ele vem trazer essa outra, então você traz todos esses conceitos para a sua dissertação, mas, assim, na hora de, vamos dizer assim, na hora de tentar confrontar esses conceitos, né, que são hoje já muito bem trabalhados com o que é feito, você passa muito rapidamente nisso. Então, parecem duas questões que foram meio separadas. Então, olha, comunicação organizacional é isso, áudio corporativo é isso, esse conceito está assim. A minha percepção na hora que eu fui lendo e
chamando a atenção que é um trabalho que está um trabalho muito legal. Bom, então o que eu falei, eu entendo que o seu objetivo é compreender como o áudio corporativo vem sendo utilizado pelas agências de comunicação, né? Mas eu acho que essa problematização em relação a essa forma como ele está sendo utilizado, que é uma coisa que você só fala rápida, você fala no final dos parágrafos da caracterização, e acho que no último parágrafo, na sua conclusão, um dos parágrafos da sua conclusão, né? Então, assim, isso é muito rico. Bom, então, acho que foi o que eu senti falta, de fato, foi só incrementar um pouquinho mais esse diálogo, essa conversa entre as noções, né, da comunicação organizacional, o que é e tal, e a problematização em relação à forma como o áudio está sendo utilizado. Eu considero que isso poderia enriquecer demais. Tudo bem, não dá para fazer agora, isso não vai comprometer o seu trabalho, mas coloquem isso como algo para poder ser, dar continuidade, né, de uma maneira diferenciada a esse estudo, né, que foi um estudo que você fez que é muito, muito grande. Bom, então são esses apontamentos de uma maneira geral, né, e que eles podem ser aproveitados ou nesse momento ou no momento posterior. E aí tem umas coisinhas pontuais, né, que eu grifei em amarelo e eu te mando o texto. Em todo o texto, quando você menciona, por exemplo, a comunicação da organização com os seus públicos, você fala isso o tempo inteiro. Então, isso, você entender os públicos como públicos da organização, isso já caracteriza uma orientação paradigmática, uma escolha paradigmática, entendeu? E aí, quando a gente... esse exemplo eu trouxe muito mais para dizer que as escolhas a gente vai fazendo na medida em que a gente vai desenvolvendo, né? Então, assim, por exemplo, essa discussão de públicos definidos a priori, né, ou públicos da organização, é uma discussão que ela já vem acontecendo há mais tempo, porque normalmente eles se formam em função de algum interesse, em função de uma controvérsia, e cada vez mais, especialmente nos dias de hoje, a gente tem essa fluidez e essa movimentação de públicos muito grande. Então, quando eu falo da organização e seus públicos, eu já estou partindo de uma ideia, de uma lente para enxergar essa questão, sabe? Então, que mais que eu coloco aqui? Na página 19, mas eu acho que isso é só uma coisinha de ajuste fino mesmo. É porque você coloca a mídia sonora como um campo, assim como a comunicação, né? Então, a comunicação, de fato, a gente pode ver como um campo, inclusive a comunicação organizacional, mas, na verdade, a mídia sonora, no caso, eu não posso pensar como a mídia sonora e a comunicação organizacional como dois campos, mas a relação entre essa atividade ou esse trabalho, né, que envolve a mídia sonora e a comunicação organizacional. Ainda na página 19, você faz a menção do banco de teses e dissertações que você fez a sua busca, mas eu não vi a janela de tempo que você utilizou para essa busca. Eu até fui lá e busquei, mas eu não vi. Então, assim, de quando a quando que você fez essa pesquisa, eu acho que é importante constar lá. Eu até fui e voltei, pode até ser que... na página... tem umas coisinhas aqui que aí eu te mando, que eu acho que nem precisa eu colocar aqui, e eu quero chamar a atenção para esse quadro aí que você apresentou, que está na página 60, que você falou que é um quadro muito grande, que ficou bem bom e que pode contribuir, de fato, com essa problematização que eu estou propondo, com esse diálogo com as noções conceituais. Então, assim, aquele quadro ficou... Ele traz uma ideia muito boa de todas essas questões conceituais, tá? Aqui, que mais? Bom, você... isso eu acho que eu já mencionei, né? Que está na página 16, que é
a interseção entre a comunicação organizacional e as mídias sonoras, mas que você deixa para fazer isso muito rapidamente, que eu senti falta disso um pouco mais no texto. E quando você coloca, né, a dissertação lá no final, como um processo de construção e desconstrução de conhecimento, né, um esforço para avançar nos estudos, sim, é isso mesmo, né, e eu acho que o trabalho da pesquisa ele não vai acabar nunca, e a pesquisa ela pode sim inspirar outras pesquisas, contribuindo para essa construção e desconstrução do conhecimento. Parabéns pelo trabalho de vocês. Falei muito? Tá muito bom. Mas, assim, são pontuações, né? Não sei se para vocês verem agora, eu mando para vocês essas anotações que eu fiz, as marcações que eu fiz no texto em PDF, que pode ajudar. Se tiver dúvida à disposição, pode me ligar e a gente conversa. Tá? Obrigada, Isaura. Como o banco é bom, né? Eu estava ouvindo a Isaura aqui pensando isso, né? Como, né, Débora? Não sei se você estava pensando a mesma coisa. Como é que assim traz tantas possibilidades que a gente dá vontade, Lícia, de fazer mais uma etapa, sabe? De fazer mais uma etapa, porque é tanta coisa interessante, tanta coisa que agrega. Muito obrigada, viu, Isaura? Você quer responder agora, Lícia, por favor, as considerações que a professora fez? Sim, pode ser. Posso falar? Pode sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, assim, nossa, são contribuições maravilhosas. Eu realmente fiquei muito tempo quebrando a cabeça com esses paradigmas da comunicação na perspectiva da comunicação organizacional, assim, porque eu achava que eu tinha que seguir uma, depois eu pensava, mas eu vejo as três presentes aqui e eu falo que eu vou mencionar só as três, e eu sentia mesmo essa angústia, foi uma das minhas angústias na pesquisa, foi chegar numa conclusão em relação a isso, assim. Então, eu sei que os três paradigmas que eu indico se relacionam com minha pesquisa, mas eu concordo, assim, e agradeço imensamente por essa contribuição de pensar isso de outra forma, porque eu acho que realmente a maneira como que eu coloquei pode ser melhor explorada e mais problematizada, porque é realmente o que acontece, assim, as agências enxergam hoje os produtos em áudio de uma maneira clássica e informacional e deixam de olhar para o relacional e os elementos da complexidade. Então, assim, sua contribuição foi uma luz, eu agradeço muito mesmo. E uma coisa que eu anotei aqui no início da sua fala foi que realmente, assim, o finalizar essa pesquisa também foi muito difícil, porque se havia um crescimento de consumo de áudio, agora ele foi triplicado. Inclusive, eu comprei um smart speaker para mim, porque na pandemia, porque eu, como uma pesquisadora de áudio, não podia viver sem o smart speaker, na minha concepção. Então, assim, eu vejo agora as empresas investindo muito mais nisso, os podcasts crescem, assim, né, de maneira enorme. Então, parar essa pesquisa no momento de tanto crescimento foi uma das minhas angústias, e eu concordo também, assim, com isso, de que as agências, quando eu fiz a pesquisa e o questionário, muitas delas responderam: eu vou incluir no meu site. Não tem no site, não? Nossa, eu faço podcast e não anuncio. Então, as pessoas ainda pareciam que não estavam atentas a isso. E agora eu acho que é um momento de se atinarem para isso. Então, assim, eu vejo isso também como uma coisa positiva. Agradeço muito suas contribuições. Quero todas de verdinhos, de amarelo, de todos os destaques que foram dados. E agradeço mesmo. Obrigada, professor. Ok, Isaura. Eu passo a palavra, então, obrigada, viu, Lícia?
Eu passo a palavra, então, para a professora Débora Lopes, que é a nossa companheira do programa de pós-graduação em comunicação da UFOP, e nossa companheira também do CONJOR, a coordenadora do nosso grupo de pesquisa. Obrigada, Débora. Débora é uma companheira sempre presente, principalmente nas bancas ligadas ao rádio e ao áudio, pesquisadora de rádio, coordenadora adjunta do grupo de pesquisa de rádio e mídia sonora da Intercom. Obrigada, Débora, por mais uma vez estar conosco, e a palavra é sua. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer enorme estar aqui na banca da Lícia. A Lícia também está com a gente desde que entrou, né, no programa, lá no grupo. A gente já discutiu bastante sobre a importância, e acho que até antes da Lícia, né, Naíra, a gente falava, poxa, precisa ter pesquisa sobre áudio na comunicação organizacional. E aí, assim, tem algumas coisinhas em assessoria de imprensa, muito modestas, pouca coisa, mas a gente precisa investir nisso, sob a perspectiva do áudio também, né? De mostrar esse crescimento, e eu fiquei muito, muito feliz de ver o resultado da pesquisa. Eu acho que ela tem tudo para se tornar uma pesquisa de referência, pelo ineditismo, pela forma como aborda, pela forma como você, como a Isaura bem falou, buscou mergulhar na comunicação organizacional, o que gera uma série de consequências, conflitos, desafios, mas é um mergulho importante, né? A gente só consegue entender os fenômenos quando a gente mergulha no campo. Então, eu acho que vocês estão de parabéns pelo movimento que vocês fizeram. Vou reiterar algumas coisas que a Isaura falou aqui, a ampliação da qualidade do trabalho, da qualificação para cá, nossa, é muito grande. Não que ele tivesse ruim na qualificação, isso é importante a gente lembrar também. Ele não estava ruim na qualificação, mas ele melhorou muito, né? E isso mostra, eu acho que um compromisso com a pesquisa, né? Um compromisso com o objeto, um compromisso com a pesquisa, de uma dupla que não tem medo de abraçar projetos grandes. A Anaí já é conhecida internacionalmente por isso, né, Anaí? Eu costumo chamar a Anaí de polvo acadêmico. Assim, ela abraça muitos projetos, faz tudo lindamente, né? Mas Lícia conseguiu também fazer isso. Acho que a maioria das vezes que eu conversei com Lícia sobre o projeto, eu falava diminui, diminui. Ela não diminuiu. Tá aí, conseguiu terminar, vocês estão de parabéns, tá? Ficou uma pesquisa muito importante, uma pesquisa muito qualificada. Assim como a Isaura, eu vou apontar uma série de questões aqui, mas é o que a Nair estava falando, o bom da banca é a gente poder fazer isso, né? Na qualificação, a gente vai ajustar mais a pesquisa, aqui a gente vai trocar, a gente vai dialogar, e isso é o mais legal. Né? Então, eu vou em certa medida, e contra em certa medida, e a favor, a Isaura, em uma coisa, que é a questão do campo. Talvez seja eu querendo proteger a minha área, pode ser, eu admito, mas eu acho que é importante a gente entender a mídia sonora, eu prefiro chamar de mídia sonora, né, porque hoje a ecologia da comunicação sonora é muito maior do que a gente via há um tempo. Eu acho que é importante compreender a caracterização dela como campo, porque ela cada dia desenvolve especificidades maiores, né? E a organizacional também, mas meu contato com a organizacional é muito pequeno, tanto que eu praticamente não vou falar desse capítulo. E eu acho que mais importante até do que entender as especificidades do campo do rádio, do campo do organizacional, entender, e aí é quando eu vou bem ao encontro do que a Isaura falou, onde eles se tocam, né? Esse contato, o que do rádio é apropriável, ou é adaptável, ou auxilia, ou afeta, né? Vamos pensar no diagrama, em que momento que os círculos vão... Eu esqueci do nome do diagrama, sou horrível para isso, mas em que momento os círculos se tocam para desenhar o seu conceito. E, assim, é importante assumir,
sabe? Assumir claramente, especificamente, não ter receio de dizer, sim, eu estou apresentando um conceito, eu até iria além, você não pode mudar o título agora, né? Mas se você for publicar isso por questões documentais, mas se você for publicar isso como um livro, por exemplo, dá mais destaque para o áudio corporativo. Eu sei que ele está no título, mas ele está ali um pouco apagado pelas potencialidades estratégicas para a comunicação organizacional. Acaba que a comunicação organizacional rouba o protagonismo dele. Se é, né, no título, né, não no trabalho, mas se é áudio corporativo, a gente já compreende que é um áudio para comunicação organizacional. Tira aquele apêndice todo que tem ali e áudio corporativo. E aí você tem o seu subtítulo, mas o seu subtítulo é o seu conceito. Eu acho que isso é importante, assim, e é uma coisa que a gente tem que aprender com a área do marketing. A gente tem que aprender a exibir o que a gente faz e a principal contribuição do nosso trabalho. Às vezes a gente esquece disso na academia. E é uma coisa muito importante. Para mim, uma das principais contribuições, se não a principal contribuição do trabalho, é essa associação, que eu acho que precisa ser reforçada, concordo muito, acho que praticamente tudo que Isaura falou, não posso concordar plenamente com as coisas da comunicação organizacional por motivos de não estudei. Mas, assim, é menos porque o que ela diz está certo ou está errado, mas porque eu não sei sobre isso. É, mas, assim, é importante a gente pensar nos pontos de conexão e fazer com que esses pontos de conexão que estão ali, né, os pontos estão apresentados na sua pesquisa, que eles apareçam conectados lá na sua análise. Dito isso, eu queria falar que a sua sumarização é linda, tá? Adorei. Eu sou uma pessoa que olha muito para a sumarização de pesquisa. Eu acho que é muito importante para orientar o leitor, e eu gostei muito da sumarização que você fez. Eu teria uma sugestão de alteração na sumarização, que vai aparecer daqui a pouquinho, que não é na sumarização, é num título e num subtítulo. Então, é muito simples, mas eu acho que ela flui, né? Ela leva o leitor, e isso é muito importante numa pesquisa. Só que quando chega lá no final, na análise, falta ver como é que aquilo tudo te levou àquelas inferências, te levou àqueles resultados. Quer dizer, onde é que a classificação da Beth Saad, que eu achei linda e super aplicável à sua pesquisa, onde é que ela aparece lá na sua análise? Né? Quando a gente pensa nas características do rádio, e aí sim eu acho que faltou um pouquinho de esforço ali, não é esforço, é uma palavra horrível. Faltou um pouquinho de adensamento ali na construção do contexto do rádio atual. Foi tão rápido, sabe? Os autores que você aciona são autores que trazem isso, são autores de base, tá ali a Anaí, tá ali o Marcelo, sabe? Tem autores, não se restringiu aos autores nacionais, o que é muito legal, né? Que é uma coisa que normalmente, muitas vezes acontece, e você não se restringiu, você foi atrás, ao mesmo tempo você não deixou de lado todo o esforço de construção conceitual do rádio que a gente tem, desse rádio em ambiente de convergência, vamos chamar assim, que tem uma série de conceitos que entram aí. Você não deixou os autores brasileiros de fora, o que é muito importante, porque a gente tem um esforço acadêmico que é internacionalmente reconhecido aqui, mas você também não ficou só neles, isso é legal, só que faltou você discutir mais. Faltou eu entender, por exemplo, quando você fala da radiomorfose, o que é a midiamorfose? Como é que ela afeta? O que é mais que a cultura da convergência? A cultura da conexão. E uma coisa eu senti muita falta, até na sua tabela, lá quando você lista naquela tabelona, que se apresenta. A tabelona não é pejorativo, tá, gente? Tabelona vindo de mim nunca é pejorativo. É, naquela tabela, eu senti falta da plataformização, porque hoje a gente não pode compreender o rádio fora da plataformização.
E aí você está trazendo ele para um movimento que é o movimento da comunicação organizacional, que tem se apropriado muito na área do marketing, na área da publicidade, tem se apropriado muito das dinâmicas da plataformização, e aí ele não apareceu ali. Eu senti bastante falta, tá? E aí eu te sugeriria, assim, Van Dijk, a José Van Dijk, é assim, não precisa nem ir para o livro dela, você tem um artigo dela, inclusive tem naquele livro de... Tem um texto também sobre a plataformização, que não é da Van Dijk, eu não vou me lembrar agora o nome da autora, que está naquele livro de métodos digitais organizados pelo pessoal da Nova de Lisboa. Também tem um texto lá que trata sobre plataformização, que pode ajudar, né? Que é uma coisa... Porque, assim, o que acontece? Ele traz mais atualização para o seu conceito, né? E você vai, por exemplo, se você pensa áudio corporativo, podcast, vamos pensar só em plataformas digitais. Podcast, site, smart speaker. São 3 dinâmicas de construção, de distribuição e de consumo diferentes. São 3 perfis de público diferentes, são 3 dinâmicas de fruição do áudio diferentes, tá? São dinâmicas de interatividade com conteúdo diferentes. A mobilidade, e aí é interessante observar como, e isso você poderia amarrar lá na sua análise também, como esses elementos que você traz, por exemplo, a mobilidade, que é uma das características que você aponta que eu acho fundamental, ela afeta essas três plataformas que eu trouxe para você. Porque quando eu estou no Smart Speaker, e aí eu não estou falando assistentes de voz de uma maneira geral, porque eu tenho esse bichinho aqui também, né? Eu tenho assistente de voz no celular, que embora a gente analise tudo num balaio só, é outra dinâmica de consumo, né? Mas quando eu penso no Smart Speaker, eu estou pensando num consumo sem mobilidade. Sem mobilidade, mas que muitas vezes precisa de mãos livres. Por quê? Como que eu consumo Smart Speaker? Eu consumo Smart Speaker quando eu vou tomar banho, ou quando eu estou limpando a casa, ou quando eu estou cozinhando, quando eu estou nas minhas práticas cotidianas da casa, né? Aí eu consumo rádio no celular ou no carro, ou consumo podcast quando eu estou em mobilidade, em deslocamento, né? Claro que aí eu estou falando uma dinâmica de consumo. Você pode consumir podcast antes de dormir, né? Então, algumas plataformas, algumas ferramentas, algumas dinâmicas de circulação de conteúdo também te permitem múltiplas experiências de consumo. Por que eu estou falando disso tudo? Que não é exatamente o foco da sua pesquisa, porque você apontou para isso na sua pesquisa. Quando você colocou lá aquele tópico que fala, e eu acho que isso deriva muito do tipo, e aí se eu estiver errada, você me corrige completamente, fala, Débora, nada a ver, e me ignora. Mas assim, eu acho que quando você escutou o seu objeto no exploratório, você deixou ele falar com você, ele te disse, eu estou nas plataformas digitais. E aí você precisou discutir as plataformas digitais, né? Só que você discutiu as plataformas digitais do tipo de produção que você encontrou. Você entende que a ausência desse conteúdo numa determinada plataforma também é interessante para a pesquisa? Por que essas empresas não estão em smart speakers se a gente teve um aumento de consumo de áudio em smart speaker e de compra de smart speaker no Brasil, desde que eles chegaram em língua portuguesa, assustador, né? Então, isso é uma outra questão. Você vai inserir na sua dissertação? Não sei, você e a Nair vão discutir aí, pode ser que vocês vejam, não é para agora. Vamos fazer um artigo sobre áudio corporativo em smart speaker? Né? Isso já pode, assim, nem tudo que eu vou dizer aqui eu estou dizendo que é para dissertação. Claro que ficaria muito legal, eu acho, né? Senão não estaria dizendo, né? Eu acho que ficaria muito legal na dissertação, mas não é necessário que esteja ali, tá? Não gera um demérito para a sua pesquisa,
Na verdade, nada do que eu estou dizendo aqui gera um demérito para a sua pesquisa. O que eu estou dizendo aqui melhora a sua pesquisa, eleva a qualidade dela, né? Então, seria interessante olhar para o rádio de uma maneira mais ampla ali e tentar entender o contexto do fenômeno. Eu acho que o contexto do fenômeno é a chave para aquele seu capítulo de rádio, porque aí você também vai conseguir acionar ele melhor quando você for lá para a análise. Quer dizer, se você discute um pouquinho, não precisa ser muito, tá? O conceito de interatividade, que ele é colocado ali como dado, né? Eu sou a chata que fala de interatividade em toda a banca, mas assim, eu acho que entender esse conceito de interatividade é muito bom, tá? Vai te ajudar a compreender, por exemplo, por que que alguns perfis de cliente surgem e outros perfis de cliente não surgem no seu levantamento. Por que que alguns tipos de agência, os clientes que são tradicionalmente mais dialogais, mais jovens, eles vão estar num determinado tipo de espaço. Então, ir fazendo esses cruzamentos entre os seus elementos vai te ajudar também a conseguir ampliar, melhorar, que já está muito bom, tá? Importante. Vocês fizeram uma coisa que a dissertação não tem que ter. A dissertação da Alicia traz uma proposição conceitual. Uma dissertação não tem que defender uma tese, não tem que apresentar um conceito, né? Ela muitas vezes, muito mais, a função dela é muito mais formar o pesquisador e aproximá-lo de uma área do que efetivamente propor algo, e você propõe. Então, esse é um mérito muito grande da sua pesquisa, tá? E você propõe bem, não é aquela coisa de você propõe em 2 linhas, né? Você faz um esforço para mostrar de onde vem a delimitação do conceito de áudio corporativo, de onde vem o objetivo de pesquisar o áudio corporativo, o que que você vai poder contribuir para a academia e para o mercado. Então, esse também é um movimento, e aí eu vejo muito dedo da Naira aí, esse também é um movimento muito importante na sua pesquisa, porque você mostra todos os caminhos trilhados e você mostra para onde você pode ir, tá? Eu te sugeriria, como perspectiva de pesquisa, pesquisa aplicada. Faz um doutorado de pesquisa aplicada de áudio corporativo, ia ser lindo, né? Se você fizer, quero acompanhar cada passo, porque eu acho que é um objeto que rende uma pesquisa aplicada, que pode contribuir para a área aí não só na questão conceitual e no olhar empírico que você for dar, mas também no diálogo e no desenvolvimento, na afinação de propostas metodológicas. Então, eu acho que você tem aí Quando eu terminei de ler a sua pesquisa, só ficava piscando pesquisa aplicada na minha cabeça, né? Então, eu falei, eu tenho que dizer, porque é um tipo de pesquisa que falta a gente desenvolver dentro da comunicação, né? Sair um pouco do nosso campo e do nosso espaço, ir para o mercado, dialogar com esse mercado, testar, né? Experimentar metodologias. Nesse sentido de diálogo com o mercado, eu te proporia também, a partir desse seu resultado, principalmente por conta desse cenário que você conseguiu traçar das agências de Minas, você construir um documento simples, né? Tipo um relatório, um report daqueles que se faz muito na pesquisa norte-americana e na pesquisa europeia, para o mercado. Devolver para eles o que eles te deram. Tá? Eu acho que a sua pesquisa ela tem todo o perfil de pesquisa que gera um report e que pode afetar não só a academia, mas também o mercado da comunicação organizacional. Tá? Sugiro muito que você faça isso. Eu acho que pode contribuir bastante. Gente, eu fui tanto para lá e para cá que agora eu tenho que me achar nas minhas anotações. Eu sempre faço isso. Sobre o conceito de audiência que eu estava falando,
as dinâmicas de consumo, eu acho que se você tivesse uma discussão ali onde você traz os dados, aquele seu material de apresentação de dados é muito legal para a gente entender o ponto de vista das agências. Mesmo que elas não façam isso, mesmo que elas não conheçam isso, mas o ponto de vista que elas poderiam ter sobre o objeto e entender o que elas perdem quando elas não fazem áudio. Ou quando elas fazem o áudio, não estou dizendo que é o caso do seu objeto, mas quando elas fazem o áudio sem se preocupar com o cuidado sonoro ou com conhecer o perfil da audiência, né? Tem uma série de elementos ali que, inclusive, geram perspectivas de pesquisa para tese também, que geram artigos também. Agora, se você vai um pouco para a relação entre conceito de audiência no rádio contemporâneo e consumo, dinâmicas de consumo de áudio, você consegue arredondar esse seu material sobre dados, que traz os dados de consumo, porque nesse momento, o que ele faz? Ele traz para a gente uma radiografia. Uma radiografia dos últimos 2 anos, mais ou menos, né? Que são os dados que tem ali. Se você pega esses dados e vai tensionando eles a partir do que já se discute de audiência e do que já se discute de consumo, você vai ter um capítulo que, além de trazer essa radiografia, mostra como é que ela se relaciona com o que a gente compreende academicamente como objeto do rádio, em plataformas digitais. Então, eu acho que ficaria lindo. Esse dá um trabalhão, então, não sei se é o caso de fazer no período de revisão que tem agora, mas, de novo, renderia um artigo que, se vocês fazem, claro, aí teria que editar os dados que vocês usaram, por causa de tamanho, né? Mas se vocês fazem, ele vira um artigo de referência, fácil, né? Então, vocês têm, a Isaura falou isso também, vocês têm aí, vamos dizer assim, não são pistas, a palavra não veio na minha cabeça, mas vocês têm deixas para artigos maravilhosos, para além da dissertação, que está muito legal, tá? Então, eu acho que tem ali, isso eu estou nos capítulos teóricos, né? Eu nem estou lá na análise ainda, então tem deixas aí muito interessantes, tá? Eu acho que uma outra pesquisa possível, se você tiver interesse em continuar para isso, seja para um artigo, seja para uma tese, é entender os tensionamentos desse consumo na pandemia, tanto do consumo quanto da produção. Você mesma chegou a falar isso na apresentação, eu acho, né? Que ou foi, não, foi Isaura que falou, né, Isaura, da pandemia. Eu acho que é interessante, é uma mirada interessante para o objeto, porque está mudando a relação das pessoas com o áudio. Agora, na Intercom, spoiler, a gente vai ter alguns artigos sobre a pandemia, né? Eu acho que isso vai acontecer no Congresso como um todo, né? Mas que podem, inclusive, ajudar, se vocês forem trabalhar com isso. E tem um artigo da Emma Rodeiro, que ela publicou agora, deve fazer um mês e meio, sobre consumo de áudio, as mudanças nos hábitos de consumo de áudio na pandemia, que eu posso passar depois, eu tenho ele aqui, que é bem, bem interessante. Eu gosto muito da Emma Rodeiro, né? Eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que é interessante que as suas discussões, como a gente falou, se eu tivesse que escolher assim, qual é o comentário central para eu trazer em termos de o que poderia melhorar? Trazer o seu escopo teórico um pouco mais forte para a sua análise. Tá? Se eu tivesse que escolher uma, eu escolho fácil, é esse. Né? Traz o escopo teórico para lá, porque dá para perceber, como a Isaura falou, naquele finalzinho que você faz, quando você apresenta os dados, dá para perceber para onde você está indo, mas aí você não vai. Né? Então, você começa aí você para. Isso também é super comum, tá? Porque chega no final, a gente está esgotado. Chega no final da pesquisa, a gente está pressionado pelo prazo e esgotado. Então, e sempre se mete em um monte de outras coisas para fazer no meio do caminho, né? Porque a vida acadêmica é assim, né, gente? Então, eu acho que seria interessante se você pudesse voltar para lá e mostrar
Quer dizer, onde é que aquilo que você discutiu sobre rádio, dinâmicas de circulação do rádio, as afetações do rádio na radiomorfose, onde é que isso aparece ali? Como é que o rádio, e aí a gente pensa na mediamorfose, como é que o rádio está agindo como um elemento da mediamorfose sobre a comunicação organizacional dessas agências? Isso é lindo. Se você conseguir fazer uma inferência sobre isso, é lindo. E isso pode ser resultado da sua análise inteira. Isso não precisa ser um resultado de uma questão ou de outra. Isso pode estar lá nas suas considerações finais, porque provavelmente para responder uma questão dessa, você vai precisar de pistas de vários dados ali que você tem, tá? Sobre os dados, uma coisa bem assim, formal. Eu achei confuso o uso de números para identificar as agências. Para mim ficou um pouco confuso. Talvez a sigla da agência, nem que lá na tabela onde você identifique, você coloque uma sigla para as agências que não têm sigla, eu acho que ficaria mais claro. Para mim ficou um pouco difícil, eu ficava voltando para aquela tabela. Porque assim, a ideia de usar o número é você não identificar. Porque aí você tem a agência 1, agência 2, agência 3, você não sabe qual agência é qual. Se você vai identificar, aí é mais fácil para o leitor se você usa a sigla em vez do número, tá? Porque ficou 1.2, 13.4, eu ficava, gente, eu tenho que voltar lá. E aí posso ser só eu, tá? Posso ser só eu. Então, isso é coisa de vocês conversarem aí. Gostei muito de você trazer representações visuais, adoro, né? Representações visuais são vida, gente. Tem uma sugestão sobre aquela representação da sua amostra. Sua amostra tem que registrar, insana de grande, tá? Pelo menos aquela inicial, isso é importante que fique registrado. Gostei que vocês delimitaram critérios claros de como é que vocês iam fazer esse recorte. Não foi uma coisa, eu achei essas aqui bonitinhas, né? Vou pegar essas aqui que dizem o que eu quero saber, que falam o que eu quero que elas falem. Vocês delimitaram critérios e isso foi explicitado para o leitor, isso é muito importante. Minha sugestão é só chatice visual. Escolhe outro padrão de gráfico. Escolha um gráfico que diminua, porque você começa com uma amostragem maior, você apresenta o critério e o número, e você vai diminuindo a sua amostragem. E as suas imagens, os seus núcleos, eles são, na verdade, de processo. Eles não são de diminuição de estreitamento, que seria um funil, né? Eles são de processo. Então, eles têm o mesmo tamanho daquele losango azul, tá? Eu sugiro só você dar, ou você diminui na mão mesmo, que é uma possibilidade, ou você escolhe outra representação visual ali. Eu acho que fica mais claro para o leitor, porque quando a gente bate o olho, o bom da visualização é você bater o olho e você conseguir entender a diferença, né? E ali você bate o olho, parece que ele se mantém. Então, seria interessante. Eu agora tenho feito alguns esforços para entender o processo, a importância da visualização para a comunicação científica, né? Como um todo, inclusive essa, não só a divulgação. Então, eu acho que é legal a gente pensar nessa questão. Gostei da organização do capítulo metodológico, sou uma pessoa que adora capítulos metodológicos. Gostei muito, senti falta de entender como foram acionados os operadores da análise de conteúdo, de uma maneira um pouquinho mais clara, tá? Ele começa a ser apresentado no tópico de pré-análise, lá no seu último capítulo, mas ele acaba não desenvolvendo exatamente depois, tipo, uma explicação de como é que você olhou para aquilo, porque assim, você fez as entrevistas, e aí você olhou para os dados, para os resultados das entrevistas. E aí, como é que você acionou a análise de conteúdo, desculpa,
para olhar para aqueles resultados. E você teve um método, por quê? O olhar que você faz para as diferentes questões segue a mesma estrutura. Então, você teve um método. Faltou explicitar ele no texto só, tá? Que é uma coisa bem simples de fazer. Isso é importante por quê? Porque aí você apresenta uma proposta de organização metodológica para olhar para entrevistas. Entende? Ah, não existe isso? Existe. Mas para o seu objeto, as adaptações que você fez foram essas, essas e essas. Por isso, isso e isso. Né? Então, quando a gente faz a metodologia tipo receitona de bolo, eu tenho sempre que explicar por que, que é uma colher de sopa, né? E que a colher de sopa não é. A gente costumava brincar que era a colher de sopa da avó, né? Que pegava a colher de sopa, enfiava na farinha e fazia aquela montanha em cima, e ó, quase 3 colheres de sopa em uma, né? Então, a colher de sopa é uma medida de colher de sopa, não é a colher de sopa da avó. Então, é importante explicar essas coisas para que a receita funcione, né? É, e aí, se você fizer isso, eu acho que vai ficar mais claro. Isso é uma coisa super simples, tá? De resolver ali. De novo, gostei muito do resultado do trabalho. Eu acho que ele pode contribuir para a área. Eu acho que você tem plenas condições de trazer mais dessas inferências para a gente entender o que se passou na sua cabeça quando você disse uma coisa ou outra, quando você definiu, por exemplo, quando você traz a contribuição que você vai fazer para o mercado, da onde ela parte? De quais elementos dentro da sua análise ela parte? Como é que esses elementos foram tensionados a partir do que você leu, do seu escopo teórico, do que caracteriza o áudio, do que caracteriza o público de rádio, de áudio, do que caracteriza a comunicação organizacional e as estratégias da comunicação organizacional, né? Na ambiência digital, como diz a Eugênia. Então, é interessante você mostrar esses caminhos que você seguiu. É só quando a gente fala, tanto a Isaura quanto eu, de você fazer essa conexão, é isso. É mostrar o que você já fez na sua cabeça, porque você fez. Você fez isso. É botar ali no papel, né? Então mas esse final de processo antes da entrega, ele normalmente tem esse momento, tá? Que é um momento, como você falou, que eu penso que eu tenho que interromper. Se eu tenho que interromper, eu provavelmente não vou escrever tudo que eu pensar, né? Eu não vou conseguir fazer o download de tudo que está ali na minha cabeça para o papel. Mas mesmo com essa fala de trazer mais os autores e para a sua análise e ampliar as inferências, eu quero de novo destacar a qualidade do trabalho que vocês fizeram, a importância do levantamento de dados que vocês fizeram e o potencial de contribuição para além até da dissertação que a pesquisa tem, né? Eu acho que a gente está aqui diante de um exemplo de uma pesquisa que é muito maior do que a dissertação, né? Porque o objeto é um objeto que rende muito, porque as abordagens escolhidas permitem olhar com muita qualidade para esse objeto. Então, vocês estão de super parabéns e desculpa eu ter falado horrores, como sempre, né? Obrigada, Débora. As avaliações da Débora sempre me preenchem muito, sabe? Porque são avaliações precisas, competentes e extremamente cercadas por afeto. Então, são coisas que eu gosto muito. E a Débora já deixou a pista aí para você, né, Lícia? Que é o doutorado. Então, assim, você já está com a faca e o queijo na mão, né? Então, muito obrigada, Débora. Você gostaria de responder a Débora, Lícia, por favor? Então, concordo com a Nair. Agradeço muito, assim, as colocações com afeto. A Débora, eu também ia nos corredores lá, Débora, me ajuda, tô perdida. E ela sempre dava uma luz
e me ajudou bastante nesse processo mesmo de entender e até de me apaixonar pelo rádio, assim como a Nair também contribuiu para isso. Eu queria pontuar algumas coisas que você falou, assim, mas agradeço que são contribuições lindas, fiquei super feliz. Até as coisas que estão faltando, eu concordo com tudo. Realmente estão aqui, mas não estão lá. Então, ainda é tempo, né, de corrigir isso e tentar colocar isso no papel. Um dos entraves mesmo que eu acho que faz parte do processo é a falta de referencial teórico nessa interseção entre esses dois campos. Então, assim, eu concordo com você, com a professora Isaura, dessa busca por tentar estudar mais sobre isso. É um dos meus desejos. Assim, eu sou comunicação organizacional sempre, mas o bichinho, eu sempre até falei isso na qualificação, o bichinho do rádio me picou. Então, assim, eu acho que realmente precisa aumentar isso, as pessoas precisam olhar isso de uma forma diferente. E eu agradeço muito essas contribuições dos artigos, desse novo olhar de consumo a partir da pandemia, porque eu percebi isso mesmo ao longo da finalização da pesquisa, e eu pensei, nossa, já estou no final, e me vem essa pandemia mudando tudo. Mas eu sei, né, que tem que parar e pensar, e pode ser até que isso também possa ser retomado ainda nessas correções. Eu concordo com a plataformização, tenho visto várias coisas sobre isso. E acho mesmo que é uma potencialidade que precisa ser explorada e melhor discutida. E vou me esforçar para tentar encaixar e, né, colocar essas contribuições todas que foram maravilhosas no meu texto, e agradeço muito o carinho de vocês e a dedicação com a minha pesquisa. Obrigada. Deixa eu fazer um Lícia. comentário. Claro, Isaura. Débora, e Nair e Lícia, eu já falei para vocês, eu adoro rádio, né? Mas assim, Venha, Isaura! Venha! Não se acanhe, Isaura. Nós somos muito amorosos e receptivos. Se é por falta de convite, Isaura, venha. Eu conheço Você não sabe pouco. o que você está perdendo. E assim, e só reforçando uma questão, né, que Débora falou no início, eu conheço muito pouco, e a dissertação da Alícia e o fato de estar com vocês nessas conversas também ela acabou virando uma oportunidade de aprendizado para mim. Eu adorei, assim, gostei de uma... Venha! E eu acho que a ideia do áudio corporativo é fantástica. Já está convidada para o Conjor, nós temos uma linha de estudos do som. Se era falta de convite... No que eu puder, a gente vai trabalhando juntas. Mas é muito legal. Eu acho o rádio, e assim, o rádio, com essa pandemia, né, ele tem uma potencialidade, ele vai metamorfoseando, né? Bolei. Mas, assim, o fato é que com a pandemia a gente viu muita coisa. É muito interessante isso, né? E muito legal. E, Lícia, você não tem que buscar outros autores, nem outra construção. Eu acho que o que Débora está dizendo, que eu também coloquei, né? Débora, se me permite isso, é costurar. Na verdade, o que você precisa é fazer a costura. Está tudo ali. Né? Então, e você começa a fazer isso, mas você precisa dar uma alinhavada melhor nisso aí, porque é no sentido de enriquecer demais, mais ainda, o trabalho que já está bem rico, tá? Só isso que eu queria dizer ainda. Obrigada. Obrigada, então, Débora. Antes da gente pedir a Alícia licença, eu queria falar que a Alícia, quando entrou para o programa, na realidade, ela não ia trabalhar com áudio. Você lembra, Alícia?
a Alice ia trabalhar com Twitter, né? Com Twitter do Calil, do Alexandre Calil, não era isso, Lícia? E aí, no início, ela teve aquele impacto com as primeiras disciplinas, com as primeiras leituras, e aquilo foi bagunçando a cabeça dela, e ela, eu falei com ela para esquecer aquilo um pouco, que ela precisava de entender um pouco mais toda aquela confusão que ela estava vivendo para encontrar um novo objeto. Estava claro que ela não queria aquilo mais, e aí nós deixamos um pouquinho de molho aquilo enquanto ela cursava as disciplinas, produzia artigos, interagia com os colegas, etc., com os professores, etc. E aí eu lembro que foi aqui na minha casa. A Alicia estava chegando aquele momento dela definir por um objeto, e aí foi aqui em casa, eu lembro a gente conversando na sala, né, Alicia? Que nós conversamos sobre o áudio corporativo, eu falei isso com a Alicia, e esse lado da comunicação organizacional, como a Alicia falou, é muito forte nela. E aí nós conseguimos juntar o áudio com essa comunicação organizacional, e eu acho que ficou um casamento maravilhoso, porque ela conseguiu fazer um trabalho que, como a Débora lembrou, Isaura, é um trabalho que tem ele é inédito, não inédito, porque, claro, todo trabalho é inédito, mas ele traz um ineditismo que traz uma contribuição real. Né? Eu sempre falo, a Débora brincou aí com o tamanho das minhas pesquisas, mas eu sempre falo para meus orientantes que, sabe, a gente fazer uma pesquisa para pegar o trabalho e colocar aqui na estante, né? É o exemplo que eu uso, eu não vejo muito sentido. Então, eu gosto de tentar o aluno para que ele faça uma pesquisa que tenha um peso, sabe? Para que aquilo tenha alguma relevância. E eu fico muito feliz, Lícia, de chegar a esse momento aqui com você. Você passou por muitas dificuldades pessoais para chegar até aqui, então você é uma vencedora, você está de parabéns, você fez um trabalho lindo e eu estou muito orgulhosa do trabalho que você fez. Agora, vocês falaram da análise, né? Toda dissertação é isso, né? E tese também, né? Se o aluno pudesse fazer análise nos primeiros meses, né? Seria lindo. Tiver jeito a gente inverter essa ordem e fazer, vamos começar pela análise, depois a gente faz as outras coisas, seria maravilhoso, porque agora, na reta final, uma das últimas vezes que eu li o trabalho da Alicia, a análise ainda estava assim, sabe, né, Alicia? Ainda estava assim, uma análise que não queria dizer nada. Agora, sim, na reta final. Então, assim, ela teve esse tempo todo de dedicação, e na hora da análise, que é a hora de brilhar, né? Que você mostra o brilho de tudo que você fez, de tudo que você leu, de tudo que você entendeu, da pesquisa maravilhosa, extensa que ela fez, a análise sai corrida, né? Tem um post que eu já compartilhei no Facebook, que as pessoas compartilham, você já deve ter visto, que é o desenho de um cavalo, que mostra o aluno fazendo a tese e a dissertação, que no início está o cavalo todo desenhadinho assim, a cara, os pelinhos, tudo assim, e aí depois vai ficando aquele desenho infantil, quando chega no final a cauda é só um pauzinho assim, que é mais ou menos isso. No início, o aluno tem aquele tempo, ele se dedica, ele pesquisa e tal, ele lê, e aí vai chegando com o decorrer do tempo, como a Débora lembrou, vão aparecendo os problemas, o trabalho, outras coisas na vida, e aí, na hora do brilho, que é a análise, eu sinto tanto isso, porque todo trabalho é assim, sabe? Né? Mas tem uma Dificilmente... vantagem, Maria. Agora ela tem tempo para revisar, e a versão Pois é. final pode estar brilhante Sim. do início ao Não fim, que não olha só. esteja, Alicia, ficou muito bonita a sua análise, eu já te falei isso, ficou muito boa. Mas, assim, a análise deveria ter um tempo, né? De você... eu estava agora ouvindo você falar e vendo assim, porque já passou um tempo desde a última vez que eu li,
E aí, assim, eu falei, gente, né, não é que ficou bacana o trabalho dela, né? Assim, né, eu já tive esse distanciamento aí do tempo do trabalho e fiquei pensando justamente isso, como é que, para análise, normalmente sobra pouco tempo e o orientador tem que ficar cobrando, né, falando, olha, vamos caprichar mais aqui, vamos polir esse negócio aqui que não ficou bacana e tal, recuperar os autores, porque sem a recuperação dos autores, ficam dois trabalhos, né? Um trabalho de um referencial teórico, outro de pesquisa. Não tem sentido, né, Alice? Eu falei isso com você e falo para meus orientandos. Nesse final, é esse momento que você é o brinde, né? Que você junta isso tudo e apresenta isso tudo. Então, assim, ainda tem tempo, claro, de fazer isso, mas eu estou muito orgulhosa do seu trabalho, sabe, Lícia? Eu acho que é um trabalho assim que eu fico orgulhosa de falar que participei com você, que orientei você, e que certamente ele vai ter muitos desdobramentos aí em termos de artigos, né? Para onde você vai levar isso, você vai levar como um trabalho que tem uma relevância científica, tanto para o campo, para esses dois lugares aí que a Débora até falou dessa interseção, né? Esse lugar do áudio e esse lugar da comunicação organizacional. Tá? Então, você está de parabéns, eu estou muito feliz, muito orgulhosa do trabalho que você fez, tá bom? Então, agora eu queria te pedir licença, porque a banca vai falar conversar. só uma palavrinha. Pode, claro. Eu queria agradecer de novo, porque as duas responsáveis por bagunçar minha cabeça estão aqui na banca, que são a professora Naí e a professora Débora, e foi uma bagunçada muito positiva, que me fez, né, esquecer esse trem de Twitter. Esquecer não, né, porque eu ainda acho muito relevante, e ainda sou apaixonada pelo Twitter. Mas procurar uma outra pesquisa realmente que fizesse diferença, e realmente é isso mesmo. Naí, nas orientações, falava, eu quero uma pesquisa relevante, eu quero, não quero mais do mesmo, se vira. Ah, mas tem 1 milhão de agências, vamos dar conta. Então, assim, foi um processo realmente muito difícil para mim. Eu tive que reaprender a estudar, porque eu fiz uma pós-graduação em 2007 e eu já, né, e a gente só trabalha, eu já tinha até esquecido como é que era que estudava. Então, voltei a pegar os autores e tudo mais, li muito. Então, assim, foi um crescimento muito importante para a minha vida ter feito esse mestrado. E eu agradeço muito, né, a contribuição de todos vocês nesse processo. Eu queria dedicar esse trabalho à minha mãe, que eu perdi no meio do caminho. Eu sei que ela está muito orgulhosa de mim. Eu sei que meu pai também está lá. Os dois devem estar lá juntos, contando para todo mundo onde eles estão lá, que a filha deles está defendendo o mestrado, que se ele tivesse aqui, ele ia contar para todo mundo e me fazer passar vergonha. Então, assim, Isso, eu sei muito bem como é isso. Eu perdi minha mãe no meio do doutorado também. Nossa, foi muito difícil mesmo, assim, porque eu era muito, muito ligada a ela e ela acreditava muito em mim, assim, ela sempre tinha muito orgulho de mim. Ela ficava, ai, você vai fazer doutorado, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Meu pai achava que eu tinha que ser médica, eu acho, menos, né? Eu desmaio quando vejo sangue. Então, assim, eu me dediquei muito com a cabeça neles, porque eu sei que isso é um motivo de muito orgulho para eles. Então, eu queria falar isso, assim, deixar registrado que esse trabalho é para eles e por tudo que eles investiram em mim e todo o amor que eles me deram. Eu queria agradecer também minhas irmãs, que são meu porto seguro, minhas 2 piquititicas, 2 filhotinhas delas, que são os amores, assim, que fazem minha vida melhor. O Gilson, marido da minha irmã, que tem que aturar essa mulherada toda na cabeça dele. Minhas tias Ivete, minha tia Ivonete também, que estão sempre rezando por mim, e acende vela, e tem um carinho imenso comigo. Minha família toda, na verdade, né? Minhas tias, meus primos, a família Prosdóximo, que está sempre presente comigo também.
A Fernanda, minha amiga, Fernanda Maitã, que é uma quase irmã para mim, que também ficou esse processo todo. Você já estudou? Não desiste, não. Você já fez isso? Você quer que eu leia? Você quer que eu revise? Porque ela fez o doutorado, então ela sentiu na pele como que é, então ela me incentivou bastante. Aos amigos do Gourmet, que é um grupo de amigos meus que a gente reúne com frequência, as meninas da Amigas da FUMEC, as amigas do Pitágoras também, que sempre me incentivaram muito. Agradeço os professores do PPG-Com, que me fizeram olhar o mundo da comunicação de uma maneira diferente. Assim, foi muito gratificante para mim ter feito esse mestrado na universidade. Eu fico muito orgulhosa de ter estudado na UFOP, morei minha vida inteira em Ouro Preto e meu sonho era estudar na UFOP, então eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Agradeço também a Renata, que coitada, só resolve pepino da gente, e ela é um amor de pessoa. Aos amigos da sala, né, das salas que entraram depois, das salas anteriores também do PPG-Com, do Conjor e da Rádio Leituras também, que foi um aprendizado muito importante. E a todos que passaram por essa minha trajetória acadêmica e a minha vida, eu agradeço muito, porque esse é um momento muito importante na minha vida. Obrigada. Está registrado, Liz. Está registrado, tá? E agora eu saio? Como que funciona? Agora você dá licença, por favor, porque a banca agora vai deliberar, ok? E eu vou interromper a transmissão aqui, gente. Sim.